Números, capítulo 32, versículo de 1 a 42. Despojos de guerra e a partilha. Divisão da Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham um grandíssimo número de rebanhos. Vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram terras próprias para gado, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da Assembleia e lhes disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. As terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel são terras próprias para rebanhos, e nós temos servos e temos rebanhos. E acrescentaram: Se achamos graça aos teus olhos, que estas terras sejam dadas em possessão aos teus servos, não nos façam passar o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Vossos irmãos iriam à guerra e vós ficaria aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel de passar à terra que o Senhor lhes dá? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia para explorar a terra. Subiram até o vale do Escol e exploraram a terra, e desencorajaram os filhos de Israel de entrar na terra que o Senhor havia lhes dado. Naquele dia a ira do Senhor se acendeu, e ele jurou, dizendo: Nenhum dos homens que subiram do Egito de 20 anos para cima verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com inteireza de coração, exceto Calebe, filho de Jefoné, o Quinizeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram o Senhor com inteireza de coração. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez vagar pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor fosse consumida. E eis que os levantareis agora em lugar dos vossos pais, uma descendência de homens pecadores, para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. E os que vos desviastes dele, ele os deixará ainda mais tempo no deserto, e vos destruirás todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Edificaremos aqui currais para nossos rebanhos e cidades para nossos filhos. Mas nós mesmos nos armamos e iremos à frente dos filhos de Israel, até que tenhamos introduzido em seu lugar, e nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que cada um dos filhos de Israel tenha tomado posse de sua herança. Não teremos herança como eles além do Jordão, e mais adiante, porque nossa herança nos foi atribuída deste lado do Jordão, ao oriente. Moisés lhes disse: Se fizeste isso, e se vos armastes para ir à guerra diante do Senhor, e se cada um de vós, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos diante de si, e a terra for subjugada diante do Senhor, então voltareis e estareis livres de culpa perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos pertencerá em possessão diante do Senhor. Mas, se não fizestes isso, sabei que tereis pecado contra o Senhor, e vosso pecado vos achará. Edificai para vós cidades para vossos filhos, e currais para vossas ovelhas, e fazei o que prometestes. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Teus servos farão o que meu senhor ordena. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão na cidade de Galaade. Mas teus servos, todos os que estão armados para a guerra, passarão diante do Senhor para a batalha, como meu senhor disse. Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, todos armados para a guerra diante do Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes darei a terra de Galaade em possessão. Mas se não passarem armado convosco, então terão possessão entre vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Rubens responderam, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, assim faremos.
Passaremos armado diante do Senhor para a terra de Canaã, e a nossa possessão de nossa herança ficará deste lado do Jordão. Assim, Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Basá, terra com as suas cidades, nos seus limites, as cidades da terra ao redor. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Safon, Jazer, Jogbeia, Bet-Nira, Bet-Arã, cidades fortificadas e currais para as ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Quiriataim, Nebo, Baalmon, cujos nomes foram mudados, e Sibimá, e deram nome às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaade, tornaram-a, expulsaram os amorreus e ali habitavam. Moisés deu a Galaade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e tomou as suas aldeias, e chamou-as de Avote Jair. Nobá foi e tomou Kenate e as suas aldeias, e a chamou-a de Nobá, segundo o seu próprio nome. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.